Amém? Boa noite. Vou ser breve, porém eu quero ser fiel a tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. O Oribes faz uma brincadeira que eu uso muitos versículos bíblicos. Então, já de início, hoje a gente vai ler vários versículos, por característica. Mas essa noite normalmente eu tenho um friozinho na barriga quando eu venho aqui. Mas essa noite está um friozinho diferente. Então eu não sei com quem Deus vai falar, mas é certo que é para alguém. E já teve outras vezes que eu falei que eu sabia qual era o... não com quem, mas o quê. Então essa noite eu não sei nada. Nem com quem, nem o quê. Mas faz um tempo que eu estou meditando sobre essa palavra. E tem sido transformada essa palavra. Então, há um tempo atrás, eu tinha um negócio pronto no papel, que seria o meu esboço. E a gente fez um cultinho caseiro lá em casa. E a Sofia, ela falou sobre Gálatas 1:15. E ela pegou e leu, não precisa abrir ainda, tá? Mas Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. E eu comecei a pensar sobre ele me separou para o quê? Ele me chamou para quê? E eu comecei a questionar um pouquinho isso. E hoje no louvor eu começou a dar um louvor, deu tal ponto da mensagem. Depois foi outro, deu, não, é sobre isso que eu vou salientar essa noite. E no final daí eu não entendi mais nada e eu não preciso entender nada, mas eu quero falar sobre caminho. E daí o Lucas ficou falando sobre construir e eu quero falar sobre caminho. É sobre como você tem caminhado. Mas não só sobre como você tem caminhado, mas em qual caminho que tu tem caminhado. Eu comecei a ver sobre para que ele me chamou e por que ele me separou. E daí eu comecei a ver que não tem como quando a gente não sabe quem a gente é, não tem como a gente cumprir aquilo que a gente foi separado e chamado. Então eu quero falar hoje sobre chamado, identidade, propósito e promessas de Deus. E tudo isso leva a um caminho, que é Cristo. Mas o mais difícil agora desse caminho e dessa identidade é a gente caminhar nele. Então todo mundo que está aqui tem uma promessa, tem um chamado, tem um propósito e com certeza é alvo do amor de Deus. Agora o difícil nisso tudo é tu caminhar nesse caminho. E eu queria ler agora, pedir para vocês abrirem em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 19. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e disse ao rei o que viste. Inclinou-se a Jope e correu. Versículo 22. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja que eu for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás a recompensa das novas. Seja o que for, tornou Ahimaás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre, Ahimaás. E correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da estrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu um homem chegava, correndo só.
Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só atrás de boas. E vinha andando e chegando. Viu o sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei também: este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr da primeira. Parece ser o corredor Ahimaás, filho de Zadok. Então disse ao rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo ao rei. Porém, não sei o que era. Disse o rei: ponha-te de lado. Nesse texto eu queria pontuar só uma coisa. Nesse caminho que a gente vai ter para caminhar, não se trata de esforço, boa vontade e de talento. O texto está falando de um cara, Ahimaás, que queria fazer algo. Ir lá ao rei e dar as boas notícias. Vencemos a guerra. Só que ele fala: não, vou mandar outro. Mandar o Léo que corre mais. Vai. E esse cara, ele queria muito fazer isso. O texto não fala o porquê, mas fala que ele ultrapassa e ele chega primeiro. E chegando lá, o rei pergunta outra coisa: e o meu filho? Eu não quero nem entrar no mérito dele saber a notícia do filho, o porquê ele não falou. Só que na nossa caminhada, muitas vezes a gente quer esforço. Se eu me esforçar muito, mais do que o outro, eu vou alcançar aquilo que eu almejo. E talvez o que tu está almejando e empenhando muito esforço seja a missão do outro. E lá na frente, o que tu vai encontrar, ele chegou no objetivo dele. O objetivo dele era chegar ao rei e dar a notícia: vencemos a batalha. Ele chegou lá e ele deu a notícia. E o texto fala que ele foi posto de lado. Se continuar lendo depois, ele espera o outro mensageiro. Então, talvez, no final da tua caminhada, tu vai chegar no objetivo que tu mesmo traçou, que tu te esforçou, que tu tinha talento para te executar, e tu vai ser posto de lado. Porque aquilo que tu traçou, que tu te empenhou, era a missão de outro. E talvez, só talvez, o texto não fala isso. E nem é o que ele quer transmitir, mas tu tem traçado e projetado pelo que tu tem visto no outro. Tu tem visto o outro correr e tu, quero correr igual a esse cara. Eu queria ter a presença de palco do Leozinho. Reclamam que eu prego no mesmo tom de voz. Queria ser mais agitado aqui em cima. Mas essa é a caminhada de outro. Eu vou continuar fiel aos meus vários textos na mensagem. E tentar, de uma forma bem simples, tornar claro aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes a gente está mudando isso e se esforçando muito. Talvez eu deveria me esforçar mais aqui para eu ter algumas entonações de voz. E lá no final, ter uma boa performance. E eu não ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, a transmitir para vocês. Então, o que eu quero falar sobre caminho, que eu estava falando, eu vou repetir algumas vezes. Chamado, identidade, propósito e promessa. Tudo isso vai se dar em um caminho, que não vai ser resultado de esforço humano, de boa vontade. Não é isso que vai fazer tu chegar no teu alvo e tu alcançar esse objetivo. Eu fazendo todo isso daqui que eu fiz de colocar em um papel, Deus me falou uma coisa: Ele quer fazer muitas coisas. E o Heron tem falado isso no sábado, sobre ser e fazer.
Então, talvez esse cara aqui, ele só queria fazer algo. E ele não entendeu o ser. E nós, nesse caminho que nós estamos trilhando, a gente quer fazer, sem saber o ser. E não vai ter como a gente cumprir sem saber o ser. Então, essa noite eu quero te ajudar a descobrir o ser. Não vai partir de mim essa resposta. Mas eu espero que essa noite tu saia daqui com uma resposta sobre o teu ser. E para mim é claro, quando tu descobrir o ser, ao mesmo tempo nasce já um senso de urgência em fazer. Então que tu saia hoje com uma resposta do teu ser, para te caminhar de forma correta. Não só no caminho certo, mas que tu venha caminhar da forma correta. Então tu carrega algo de Deus e talvez tu tenha te empenhado em fazer outra coisa, porque tu vê outras pessoas correndo. Então que hoje a gente venha alinhar aquilo que Deus te confiou e aquilo que tu carrega. Para isso eu tenho que abrir em outro texto, Jeremias. Uma coisa que fica bem melhor, eu sei que eu falo, até disse isso, eu falo no mesmo tom, mas tem uma coisa que dá um climinha bem legal, é quando ficava um fundinho musical. E isso dava uma ajuda e tanto. Ah, viu? Deus toca. Jeremias 7, 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Tem algo que a gente se reúne aqui, todo sábado, e a gente ouve a voz do Senhor. E a gente gasta um tempo, ou deveria gastar um tempo em casa, em ouvir a voz do Senhor. E o que o texto está falando, dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Só que ele fala que não, que o povo não foi. Mas não deram ouvidos e nem atenderam. Porém andaram segundo os seus próprios conselhos. É que muitas vezes a gente vem aqui e a gente ouve o Senhor. A gente gasta um tempo e lê as Escrituras. Só que a gente não dá ouvidos. A gente quer o Senhor como Deus. Agora era Páscoa, teve todo um negócio. Cristo foi crucificado e Ele ressuscitou. E nós reconhecemos, Cristo foi crucificado no nosso lugar. E Ele ressuscitou. O meu Instagram estava cheio das imagenzinhas, Ele vive. E o grande negócio era segunda-feira a gente viver sabendo que Ele vive. Sabendo que Ele é o nosso Deus. E sabendo que Ele tem uma vontade e um caminho. E que Ele comunica algo através das suas Escrituras. Só que a gente quer Deus e o nosso caminho. A gente não quer Deus e o caminho que Ele está nos apontando. A gente quer Deus e a nossa vontade. E daí a gente começa, eu creio e eu acredito em Deus. Porém, eu tenho algo melhor. Meu próprio caminho. Então lembra que a gente vai falar chamado, identidade, promessa, propósito, ser. Então eu tenho um Deus que tem um caminho.
uma vontade. E eu tenho um Deus que tem tudo isso que a gente falou. E a gente pode sim ignorar tudo isso. E tu pode continuar vivendo a tua vida e o teu caminho. O texto fala que era como andar para trás. Não sei se tu já passou isso na tua vida. Só alguém assim que quis caminhar segundo a sua vontade e lá na frente bateu a cara e se arrebentou. Eu fiquei imaginando um monte de coisa sobre andar para trás, mas daí eu vi que, cara, Deus tem um caminho. Não tente separar Deus e a vontade dele. E eu comecei a ficar questionando, cara, por que a gente faz isso? Sabe, Deus vem, Ele comunica, um Deus de graça, um Deus de amor. O que nos impede de seguir isso? O texto está falando que andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. E eu comecei a ver que é o coração do homem. O nosso problema é o coração. Então nós temos um chamado, uma identidade, um propósito, uma promessa e uma dúvida. Temos um Deus Pai, mas a gente tem um coração endurecido. Então muitas vezes o Espírito fala, nós escutamos, ouvimos, porém o problema é a dureza do nosso coração. Para ficar mais claro, vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que a ouviram. E a promessa aqui é a promessa do descanso. O texto está falando, mas eu só quero pegar um ponto que vai ficar mais claro em Hebreus 3:8. Fala assim, ó, não endureçais o vosso coração. Depois em Hebreus 3:10 vai falar, por isso me indignei com essa geração. E disse, esses sempre erram no coração. Daí, no mesmo texto de Hebreus 3, no verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o problema todo de tu viver a plenitude daquilo que Deus tem para ti e tu trilhar o caminho certo é o teu coração. E é uma raiz de incredulidade. Da forma mais simples, o que é incredulidade? Duvidar daquilo que tu ouve. E trazendo para o nosso contexto, eu quero te trazer outro ponto. Não tu duvidar daquilo que tu ouve, mas tu não confiar naquele que falou. O texto de Hebreus 4 estava falando sobre falta de fé. Então não é tu não confiar, tu duvidar daquilo que Deus está te chamando e aquilo que Ele te separou. Talvez tu olhe para ti mesmo e faça muito sentido. Então eu estava ali atrás e começou a dar algumas músicas e eu acho que hoje você vai ser eu. O que veio? O friozinho na barriga. E talvez toda a tua dúvida faça sentido quando tu começa a olhar para a tua própria vida. Mas eu quero falar sobre um outro ponto dessa incredulidade. Não de tu duvidar do que tu escuta, mas em tu não confiar naquele que fala. É em tu não confiar naquilo que Deus está falando. Esse era o texto de Jeremias. Ele falou, o povo ouviu e eles não deram ouvido. Então é que tu agora comece a dar ouvidos àquele que fala. Sabe?
Sabe, o que eu estou escutando não faz o menor sentido, mas eu confio naquele que falou. E o nosso problema agora é nessas coisas que não fazem sentido. Ele está me falando algo que eu olho para minha vida e eu não sou capaz. Ou ele está falando algo agora que eu não consigo caminhar sobre isso. E o que a gente faz? Trilha o nosso próprio caminho. E normalmente o nosso próprio caminho é confortável. Por isso que ele faz sentido. Ele normalmente é dentro dos nossos talentos, habilidades. É como a gente viu ali, o cara ele saiu correndo e correu mais do que o outro. Eu sei que eu sou capaz de realizar. Deixa que eu vou lá e eu anuncio, não tem importância se o outro saiu na minha frente. Isso eu confio no meu braço, eu sou capaz de fazer. Então a gente começa a ir por esse caminho confortável, evitando problemas. E essa noite eu não queria falar sobre o teu coração, e só que tu tem um chamado e que tu tem um propósito. Era um convite que está em Mateus 4. Cristo faz um convite. Em Mateus 4:19, ele fala: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu queria me deter só na primeira parte: vinde a mim. Esse é o convite dessa noite. É um relacionamento. E ele fala: vinde a mim. É só isso que ele quer: relacionamento e intimidade. O resto é consequência desse relacionamento. Nesse relacionamento daí vem a segunda parte: eu vos farei. Só que a gente está invertendo, a gente quer primeiro fazer. A gente quer começar a fazer as coisas e depois que a gente está fazendo, Senhor, agora eu posso andar contigo. Eu tenho que primeiro estar com o Senhor e receber do Senhor: vinde a mim, para eu poder subir aqui e dividir algo com vocês. E como eu falo baixinho, então é dividir. Outros pregam, só estou repartindo. Mas nesse convite, essa parte é muito boa. Essa parte a gente gosta: Senhor, vinde a mim e eu vos farei. Isso eu quero. Eu vou até o Senhor, que eu sei que Deus tem um melhor, e Ele fará. Deus vai transformar a minha vida. Mas daí se eu for para Lucas 9:23, também tem um convite. E é a mesma coisa: vinde a mim. Só que daí complicou. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E daí tem um negócio: é o mesmo Cristo. E é o mesmo convite. Esse Cristo, ele também quer relacionamento. Ele também quer estar à mesa. É o mesmo Cristo que morreu na cruz. É o mesmo que falou sobre amor e sobre graça. Só que ele tem um convite diferente. Que ele já sabe, se tu seguir ele e tu não negar a si mesmo, ali na frente, tu vai querer trilhar o teu caminho segundo o teu coração, e vai ser igual tu andar para trás. Então nesse convite ele fala assim, ó: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é seguir a Cristo e sujeitar o nosso ser. Negue-se a si mesmo. Daí a gente vai para o segundo ponto, que era eu vos farei. Em Efésios 4:11 fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. Então não é tu, é ele mesmo concedeu, e o texto está falando que eu vos farei. Então se preocupa mais no andar com Cristo, estar à mesa, receber, ouvir o que o Senhor está falando, o que o Espírito
está ministrando e começa a andar nessa direção. Só que nessa direção vai ter um preço, que é o teu eu, que é a tua vontade. E daí ele fala: tome a sua cruz e siga-me, que eu vos farei. O que pode te roubar disso? Um coração endurecido. Nós ouvimos o Senhor falar e eles erram no coração. Segundo a Coríntios 5:17 vai falar que Cristo faz todas as coisas novas. E se o problema era o coração, Ezequiel 36 vai falar: eu vos darei um novo coração. Eu não sei o que tem impedido de tu aceitar o convite. Eu sei que Cristo pode fazer todas as coisas novas. Como eu falei que eu queria ser breve, eu já estou chegando no finalzinho. Tem só mais 3 textos. Que vai dar 10 minutinhos. E um vai ser um pouquinho grande, mas eu preciso ler ele, que é Efésios 4. Ainda bem que a gente está lendo bastante a Bíblia, né? Isso é bom. Efésios 4:18. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Só 2 pontos desse texto. É se de fato a gente tem ouvido. E aqui tem a palavra instruídos. É se a gente está gastando um tempo intencional a receber do Senhor. Se eu me coloco diante do Senhor, se eu aceito esse convite, vinde a mim, e eu gasto um tempo com Ele, e eu sou instruído, ensinado, e eu recebo um conselho, uma direção dEle. Verso 22 fala no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o desejo do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Tem um convite para o novo. Se de fato tu tem ouvido o Senhor e tem sido instruído, há um processo nesse caminho. Que o velho fica para trás e tu começa a viver o novo de Deus. Mas eu só queria lembrar que tem um preço. Tem um passo de fé. Exige uma confiança naquele que fala. Eu não vou abrir, porque daí tomaria mais tempo. Mas tem uma história conhecida que é a história de Jonas. Jonas, todo mundo sabe que ele foi para a barriguinha lá do peixe, né? Daí Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala que veio a palavra de Deus a Jonas.
E no versículo 2, Deus manda para ele: disponha-te. Dá uma missão para ele. No versículo 3 fala que Jonas fugiu para a direção contrária. Daí no verso 4 fala que ele acabou no porão de um barco, dormindo. Verso 8, o capitão acorda ele sobe, tiram lá na sorte, parece que a tempestade é culpa dele, e perguntam para ele: quem tu és? Da onde tu veio e o que tu fez? Verso 10, verso 9, Jonas responde todas as perguntas. Por que eu queria mencionar a história de Jonas? Jonas sabia quem ele era. Jonas carregava uma palavra. Jonas tinha uma promessa. Jonas acabou dormindo no porão de um navio, na direção contrária. Para muitos eu já falei, mas sabe que tu guarda no... Alguém tem porão em casa? Não? Mas tem um quartinho, uma salinha que guarda tralha, né? Isso. É o mesmo propósito. Guarda coisas em desuso. Jonas, o profeta do Senhor, que tinha uma promessa, uma palavra, sabia quem era, estava num lugar de desuso, dormindo, na direção contrária da vontade de Deus. Daí acontece algo no verso 10. Eles perguntam: como que a gente pode resolver essa tempestade? Cessar ela. Verso 11 e 12 ele responde: me lancem ao mar. A primeira vez que eu li, e eu fiquei pontuando algumas coisas no texto, foi porque Jonas não pula. O negócio é: Jonas no mar, acabou a tempestade. Por que Jonas não pula? E ele fala: vocês têm que me jogar no mar. E eu só queria abrir um parênteses na mensagem. Talvez tu não viva o propósito de Deus para tua vida sozinho. Só talvez. Tu vai precisar da pessoa que está do seu lado para te lançar no mar. Ele estava dormindo, ele foi acordado, o capitão acordou ele. Tu vai precisar de pessoas que te despertem para aquilo que tu carrega. Então que no Soma seja um lugar que tu seja despertado e que tu seja lançado para viver a vontade de Cristo de forma plena. Quando a gente estava lendo sobre o corredor, Ahimaaz, ele sabia da notícia que o filho do rei morreu e ele não contou. Que aqui tu não esteja num lugar que seja retido a mensagem. Algo que atrapalha a nossa caminhada. Receber só notícias boas. Quer ser jogado pro mar, viver a vontade de Deus para tua vida? Vai ter palavras ruins. Vai ter palavras duras. Lembra, o convite não é só: vinde a mim e eu vos farei pescadores. Não é: vinde a mim e negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Isso faz parte do processo para lapidar e transformar no novo, para transformar o coração de pedra em carne e começar agora a moldar segundo a vontade de Cristo. Tudo isso que eu falei era para eu chegar numa pergunta só. Se eu fosse colocar isso, é a introdução da mensagem que eu queria, que tem uma pergunta e dois versículos. O que te impede? Hoje eu queria subir aqui só para eu perguntar isso. É o que te impede? O que te impede de
que te impede de tomar a cruz? O que te impede de renunciar e negar a si mesmo? O que te impede de tu confiar naquele que está falando? Essa noite era só uma pergunta. Acho que o resto foi só para a gente cumprir o horário. Era só isso. Eu quero que tu medite em uma coisa. Começa a examinar a ti mesmo. O que te impede? A gente não leu em Hebreus. A gente começou a falar sobre uma dureza no coração. Que eles erram no coração e que tem um coração incrédulo. Mas em Hebreus 3:7 começa assim, ó: se hoje tu ouvir o Espírito Santo. Daí no 3:8 tá: não endureçais o vosso coração. Então, se hoje alguma coisa aqui está fazendo sentido, do louvor até agora na mensagem, começa a responder lá no íntimo do teu coração. O que te impede de tu te lançar, de tu viver a plenitude de Cristo, de tu estar no centro da vontade de Deus para ti? O pessoal do louvor já pode ir, vindo que agora é o último versículo de verdade. Filipenses 3. Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei como tu tem caminhado até essa noite, mas o convite essa noite é tu esquecer e tu avançar para as coisas que estão diante de ti. E agora, o que tu tem que renunciar e entregar, não sei. O que tu tem que esquecer, também não sei. E no que tu vai avançar, na verdade eu não tenho nenhuma das respostas. Mas eu já apontei o caminho. Era: vinde a mim e eu vos farei. Então era uma pergunta, essa noite era uma pergunta: o que te impede? E o resto era um convite: vinde a mim e Ele terá todas as respostas. E Ele fará. Então eu não sei o que está retendo e nem o que vai ser a partir de hoje. Mas era para construir um entendimento essa mensagem. Pare de fazer sem ouvir a Cristo. Não faça segundo o teu coração. Faça segundo uma revelação. E se tu está ouvindo e não está fazendo nada, pare. Se tu está ouvindo e tu continua trilhando o teu caminho, pare também. E se tu ficou muito tempo parado e tu pegou no sono num porão, eu espero que esse lugar seja um lugar de despertar. Que essa noite tu seja acordado. Que tu avance para aquilo que tu foi conquistado, que é Cristo Jesus. Que esse seja
a ti. Não tente correr igual os outros. Amém? Queria fazer um convite. Se tu, essa noite, tu identificou algo que te impeça de avançar até Cristo, nesse mar, no centro da vontade de Deus, se tu identificou alguma coisa que tem te deixado no mesmo lugar e te roubado de viver tudo que Deus tem preparado para ti, queria te convidar para te vir até aqui à frente. O texto era, no finalzinho, era sobre isso, sobre ser lançado no mar. E a gente falou sobre um convite: vinde a mim. Nós falamos sobre ouvir o Espírito Santo e endurecer o coração. E a gente falou sobre negar a si mesmo. Então hoje é um convite para te negar a si mesmo. Que tu venha até aqui à frente, rendendo, sujeitando todo o teu ser e toda a tua vontade ao Senhor de Cristo. E crendo e confiando que Ele fará. Não que eu vou falar alguma coisa, ou que a música que o Lucas vai ministrar vai falar alguma coisa ao teu coração, mas que o Espírito Santo, esse é o meu desejo, Ele toque. Que tu saia daqui tendo a certeza de quem tu é e o que Deus te chamou para fazer. Então fica um convite. Vem aqui para frente para te negar o teu eu e receber algo que eu falei várias vezes que eu não sei o que é, mas que o Espírito vai tocar. Eu não sei o que tu tem que entregar ou renunciar. Sei que tu não pode continuar caminhando do mesmo jeito.